Nosso comentarista Felipe Moura Brasil já está a postos lá no Rio de Janeiro. Felipe, aqui esse jogo está em 0-0, né? Não tem um Richarlison para decidir, aparentemente, pelo menos neste momento. Assim como foi o primeiro tempo da seleção brasileira hoje. Foi tenso, foi catimbado, foi difícil, foi duro. E a gente está nesse momento, talvez, na PEC, né? Ou será que está pior ainda? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, eu acho que há muitos anos falta um armador na seleção brasileira e às vezes o gol demora a sair por causa disso. E vinha faltando um armador, pelo menos por parte do governo eleito. O Lula estava mais concentrado com essa repercussão internacional, o evento da COP, em marcar diferença na questão ambiental em relação ao Jair Bolsonaro, e estava faltando uma liderança no petismo para negociar, fazer toda essa articulação política. E o Arthur Lira está nadando de braçada, me parece, nesse momento. Ele é o presidente da Câmara, ele é aquele que tinha o controle sobre o orçamento secreto, que ele obviamente quer manter em meio a essa negociação da aprovação da PEC. Ele já conseguiu a União Brasil, quer dizer, o partido ali presidido pelo Luciano Bivar, como aliado, já tem ali o próprio PP dele, do Ricardo Barros, do Ciro Nogueira, republicanos, aquela base que funcionava para o Jair Bolsonaro, e o PT não tinha muito capital político ali no Congresso Nacional para enfrentar o Arthur Lira, tinha muito medo de tentar enfrentá-lo e acabar sendo alvo de uma possível retaliação, que foi o que aconteceu na época do Eduardo Cunha. O PT tentou emplacar um candidato, o Eduardo Cunha acabou vencendo a eleição, e mais tarde veio a abrir o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Então ainda há muita hesitação em relação a esse formato, pressão dos parlamentares para que não seja por 4 anos, por bons e por maus motivos, mas geralmente, lamentavelmente, são os maus que preponderam, que prevalecem. Bons motivos eu digo porque haveria contrapartida republicana, quer dizer, você exigir do governo eleito as reformas tributárias, a reforma administrativa, exigir os cortes dos gastos que são mal feitos, uma reformulação na política de isenção, o corte do Bolsa Empresário. Tudo isso precisa ser exigido. Se o governo consegue um cheque em branco para gastar para os próximos 4 anos, resolvendo já uma questão eleitoral, conseguindo ali uma ascendência muito grande sobre o eleitorado de baixa renda que deu a vitória em boa parte ao Lula, ele pode ficar acomodado e acabar não fazendo uma reestruturação que é necessária, até para eventuais cenários de crise que o Brasil pode vir a passar. Então, há questões republicanas que poderiam ser colocadas, mas, lamentavelmente, os parlamentares vão querer manter todas as emendas, emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão, e agora essas emendas bilionárias de relator. Então, eles estão passando por essa dificuldade na articulação política, mas quando o Lula e o Arthur Lira forem negociar mais diretamente, pode ser que eles fechem um grande acordão. Obrigado, Felipe. Quem também participa do nosso Prime Time hoje é o Sérgio Vale, nosso comentarista CNN de Economia. E é com ele que eu vou conversar aqui no estúdio em São Paulo. Sérgio, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É muito interessante isso e você nos traz sempre uma visão realista do mercado financeiro, de como está assistindo a essa tentativa, primeiro na apresentação desse texto. A gente viu o susto que foi, quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos. E o Felipe nos lembrou a expressão do cheque em branco. Como fazer para essa PEC não ser o tal do cheque em branco que tanta gente teme neste momento? Boa noite, Márcio. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Olha, o cenário que a gente tem nas próximas semanas é bastante difícil. A PEC, para conseguir aprovar em poucas semanas, vai ser complicado, né? 2 votações qualificadas na Câmara e no Senado, a gente tem 15, 20 dias para fazer isso passar, a gente está com o tempo muito apertado. E eu tenho a impressão que a gente vai acabar ficando no meio do caminho. Quer dizer, 1 ano é pouco e 4 anos, de fato, viraria um cheque em branco. E, na verdade, a leitura que o mercado faz, quando você coloca 4 anos, daqui a 4 anos você vai estar na eleição e vai virar permanente. Então, o meio do caminho aqui seria talvez 2 anos. Por que 2 anos? Porque você tem a questão do ano que vem da discussão do orçamento de 2024, que já vai começar no primeiro semestre. Primeiro semestre, a gente espera que o governo tenha um foco na reforma tributária e na discussão da próxima regra fiscal que a gente vai ter a partir do ano que vem, que vai ter que trocar a regra do teto que a gente tem agora, e daria tempo para talvez no final do ano você começar a discutir
né, a questão de como incorporar o Auxílio Brasil, Bolsa Família, dentro dessa estrutura de gastos que vai ser criada com essa nova regra do teto. Então, talvez o meio do caminho aqui me parece seja o ideal, 2 anos. Agora, fica a questão dos valores também. Pois é, você deixou bem claro o prazo. O valor é que está pegando também neste momento. A gente viu no começo da semana, Tasso Gereissati oferecendo uma PEC alternativa de 80 bilhões. Esse é um valor que foi mais bem recebido, pelo menos foi o que se ouviu, tanto no mercado quanto no meio político. Mas isso também complica, porque está todo mundo lançando ideias e a gente está correndo contra o tempo e a do governo certamente não vai passar. 200 bilhões de reais é acima de qualquer expectativa negativa que a gente poderia ter. O mercado estava esperando alguma coisa muito mais comedida, 80 bilhões, 100 bilhões em um ano que vem você discutiria a regra do teto e acabou. Você me vem com 200 bi para 4 anos, o mercado foi para outra ponta de estresse. Então, acho que também aqui vai ficar no meio termo, não vai ser 200 bi, a questão toda é que provavelmente vai ficar um pouco maior do que o mercado estava trabalhando inicialmente de 80 a 100 bilhões. Eu acho que vai acabar ficando 160 bi, talvez o Auxílio Brasil, Bolsa Família, sem os 150 adicionais por criança, e aí deixa isso para discutir a partir do ano que vem. Você acha que os 150 por criança não entrariam nesse primeiro momento? Pode ser que fique num segundo momento, e aí você entraria só com o adicional do Bolsa Família agora, né, em relação aos R$400 para R$600. E aí o meio termo, já que a gente está falando de meio termo aqui, não é um ano, não é 4 anos, fica 2 anos, o meio termo talvez poderia ser isso também. Coloca o Bolsa Família integral em R$600 e deixa a discussão para os R$150 no ano que vem, para eventualmente entrar mais para frente. E nessa negociação, que mal começou, o senador Tasso Gereissati falou, ninguém me procurou. Ninguém conversou com a gente. Não teve conversa ainda. Falta a figura do ministro, o nome do ministro da Fazenda, da Economia, seja lá o cargo que Lula vier a criar. Estaria diferente essa situação? Estaria mais fácil esse jogo se tivéssemos já esse nome? Essa é a nossa dificuldade, né, Márcio? Porque a gente está numa situação fiscal extremamente complexa, complicada do que a gente precisa fazer e não tem um nome ainda. Né? E se a gente olha em outros momentos no passado, né, o ministro da Fazenda da Dilma, o próprio Palocci, foram escolhidos ali final de novembro, começo de dezembro. Então, tem um período que leva de tempo para você identificar e escolher esse nome. Essas negociações estão acontecendo. Mas esse é o nosso grande dilema. Você tem uma questão fiscal premente, rápida, que a gente precisa resolver. E aí, Márcio, acho que tem uma dificuldade também. Quanto mais essa medida fiscal piora, quanto maior o valor, quanto mais tempo você coloca, 3, 4 anos, eventualmente isso consiga passar, menos você vai conseguir ter um ministro da Fazenda que olhe esse abismo fiscal que está sendo criado e aceite a tarefa dura de lidar com essa questão fiscal a partir do ano que vem. Então, tem essa dificuldade também. Quanto mais tempo você perde, você tem o risco de fazer uma aprovação de uma medida fiscal de má qualidade e aí você acaba afastando ministros que poderiam aceitar essa massa falida fiscal que está sendo criada agora. Ontem a gente recebeu aqui no estúdio, a gente entrevistou a Alessandra Molon, deputado federal, e ele falou como a escolha, claro, o anúncio de um ministro é importante, mas os nomes que ficam de fora, os nomes que não são escolhidos, como eles podem começar a bombardear, se sentir desprestigiados, e mesmo se o mercado não gosta daquele nome ou preferisse outro, como isso pode acabar complicando também a conversa, complicando também a negociação. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui no Prime Time toda eu vou falar especulação, mas não no sentido negativo da palavra, mas que surgiu hoje com Pércio Arida, o nome de Pércio Arida já foi suficiente para subir bolsa, cair dólar, e a gente vai trazer um pouco isso com o Sérgio. Mas acho que eu queria botar você mais uma vez, Felipe, como você está vendo este momento, a falta desse nome do ministro da Fazenda, ministro da Economia, seja lá o cargo que vier ele a ter, mas essa dificuldade de passar essa PEC frente a tudo isso que o Sérgio tão bem nos colocou aqui. Pois é, mas hoje até o senador petista, Jacques Wagner, reconheceu que falta um ministro da Fazenda, o atual ministro da Economia, né, que era o cargo do Paulo Guedes, ainda né, porque o governo Bolsonaro ainda está em vigor até o último dia de dezembro, né, dia 1º de janeiro, geralmente é a posse presidencial no Brasil. Então, as coisas estão sendo feitas, primeiro, pelo viés político, só que, na verdade, são decisões de diretrizes econômicas. Então, tudo é meio atropelado e fora da ordem. Se discute um valor para ficar fora do teto, quando há muitos valores dentro do orçamento que poderiam estar sendo cortados, porque não dão prioridade aos pobres, né? Foi aquilo que, inclusive, o Edmar Baixa falou aqui no programa. O funcionalismo público tem setores onde há muitos gastos, com a própria Previdência existe isso, as emendas parlamentares
muitas vezes são distribuídas sem equidade, sem a devida transparência, são valores muito altos que não têm um grande consenso em relação ao interesse público, onde o país realmente mais precisa, muito mais onde o parlamentar precisa investir para ser reeleito. Então, o debate sobre a âncora fiscal, citado pelo Sérgio, ele também vai ficar para depois, querem colocar ali como um projeto de lei. Imagino que também tenha esse interesse em se comprometer de antemão com um projeto de lei, porque depende de menos deputados para aprovar, seriam 257, enquanto a proposta de emenda à Constituição que eles querem aprovar depende de 308. Então, assim, é tudo feito de uma maneira que o governo eleito busca resolver os seus problemas políticos para depois pensar nas diretrizes econômicas. Tem essa turma de economistas mais liberais nessa frente ampla que é contra essa proposta inicial do PT. Preferia algo mais dentro do teto ou com valor menor fora do teto, talvez só o adicional para que o Bolsa Família chegue aos R$600, o que daria 50 e poucos bilhões de reais, mas o PT quer mais, evidentemente. E se esses nomes forem cogitados pelo Lula para manter um aspecto de frente ampla, mas depois de um rombo ainda maior, pode ser que eles tenham uma série de ressalvas para assumir esse cargo, já saindo, vamos dizer assim, como retardatários, quer dizer, como alguém que precisa tirar o país de um poço, onde já está metido na questão orçamentária, na visão deles, evidentemente. Mas o cargo muita gente quer quando é oferecido. Então a gente vai ver se o PT vai colocar alguém que é leal aos interesses do partido, que não tem muito essa independência, uma posição econômica mais firme, uma baliza moral ali de princípios em relação a essas diretrizes, que não queira mudar para se adaptar às circunstâncias. O PT gosta de ter gente leal, gente deles, ou se eles vão abrir essa margem para alguém que tenha vindo na base dessa frente ampla, que acalma o mercado, etc. E aí eles vão pegando outros setores do governo para colocar a turma deles, o velho petismo. Isso ainda está para ser definido, há uma grande indefinição nesse sentido. E, claro, a Bolsa, a variação do dólar, tudo o que a gente está vendo mostra justamente essa indefinição. E no meio dessa discussão toda, tem a variável tempo que o Sérgio também colocou. A gente já está aqui no telão agora, ela fala sempre todo dia com a gente de Brasília, a Thaís Arbex. Thaís, boa noite. E hoje, claro, e talvez amanhã também não vá começar essa negociação para a PEC do estouro, PEC da transição, PEC do precipício, como Helena Landau, economista, também colocou aqui na CNN Brasil. Vai ficar só para a semana que vem o início dessa negociação, né? Márcio, boa noite para você, Felipe, Sérgio e a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Márcio, ontem à noite eu conversava com um importante dirigente do PT que me fez uma análise bastante pragmática do momento que a gente está vivendo. A gente já trazia aqui na programação da CNN uma certa insatisfação de aliados desse futuro governo em relação à articulação para o andamento dessa proposta de emenda à Constituição, principalmente no que dizia respeito à ausência de um articulador empoderado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Havia uma sensação ali dentro do Congresso Nacional de que a PEC estava muito solta. Ontem, esse dirigente do PT fez a mesma avaliação. Diz que, de fato, o começo dessa conversa, ela começou de uma forma bastante ruim. Ela ficou muito solta e que foi preciso o governo, o governo de transição, o gabinete de transição, se reorganizar e aí sim sentar e colocar as coisas nos devidos lugares. Do que eles estão falando especificamente? Não, essa PEC não vai ser apresentada amanhã, porque do ponto de vista regimental, tanto faz ser amanhã como na segunda-feira. Por quê? Porque agora eles estão trabalhando na lapidação. Já há uma convicção de que não pode ser aquela minuta inicial, aquele anteprojeto inicial que previa não só os gastos do Bolsa Família fora do teto, mas também um percentual para investimento, aqueles 22, 23 bilhões. Esse valor muito possivelmente vai ficar fora. E já há o trabalho para que esse texto, aí sim, em formato de proposta à emenda à Constituição, assinado por um senador, muito provavelmente Marcelo Castro,
venha com um tempo, venha com os 4 anos. Mas o que significa isso, Márcio? Significa que o texto vem com gordura para queimar. Pelo menos ontem à noite era esse o cenário. Vem com gordura para que o Senado, para que o Congresso, Senado e Câmara diminuam esse prazo. Por quê? Porque a gente trouxe agora há pouco a fala do líder Nelsinho Trade, do PSD no Senado, dizendo que 4 anos é muito. E é isso que o governo eleito já entendeu, que é natural. Esse dirigente me disse, Thaís, é natural que o Congresso participe e reivindique essa participação. Isso é do jogo político. Então, a gente entrega de um jeito, mas já na perspectiva de que esse texto seja modificado. Muito possivelmente diminua o prazo para o Bolsa Família fora do teto, talvez para 2 anos, para que o Congresso tenha protagonismo nas próximas discussões. Então, esse ajuste para além do texto e também para a articulação política foi necessário ser feito, porque, de fato, o diagnóstico de que ficou muito solto, sem uma coordenação de fato, também foi feito internamente, não só pelos aliados do Congresso. Márcio. Protagonismo político, nesse caso, significa não apenas participação, dando ideias, sugestões, mas também a velha moeda de troca de cargos por votos a favor de determinada PEC, né, Thaís? Esse também é o jogo político, sim. Né? Claro, isso a gente não pode ignorar nunca, mas a gente tem que ter em mente que é papel do Congresso, né? Se o Congresso entrega de cara uma proposta que ele não vai poder ter mais nenhuma ingerência dos próximos 4 anos, ele pede poder não só no que diz respeito a cargos, por exemplo, Márcio, mas o poder no legislativo mesmo, né? Ali na construção de ocupação de comissões, e em todas as outras discussões. Então, esse caminhar é natural, não é algo que a gente está vendo agora ou nunca mais vai ver. É um processo político normal. Então, é isso que está sendo ajustado neste momento. O problema também é que o que pode vir a ser negociado neste momento, entre essas possibilidades, está a permanência ou não, o tamanho dele ou não, das emendas de relator do orçamento secreto. Mas a gente fala isso ao longo do programa, porque isso também é uma moeda de troca importante neste momento.